Oi, eu estarei comoderando a nossa sessão de hoje com a Lud, que deu uma sessão incrível na terça-feira. Lud, você gostaria de se apresentar? Ok. Opa, desculpa, eu estava no mudo, desculpas. Olá, pessoal, é tão bom ver vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da última sessão. Eu não vou demorar muito na introdução, porque vocês já ouviram toda a minha apresentação na última vez. Eu sou uma das diretoras da GYC, uma das organizadoras deste programa, e sim, de volta para a Clarissa. Maravilha, Clara. Então, estou moderando hoje, do lado da Oxford Net Zero. Estou muito empolgada com a sessão de hoje. Nós temos palestrantes incríveis, incluindo a Alexis, da Oxford Net Zero, e da GYC, que vocês já conhecem bastante. E nós temos dois palestrantes que vamos apresentar conforme avançamos em nossa pauta. Bom, então, podemos ir para o próximo slide, por favor. Bom, no final da sessão, vocês têm que ser capazes de explicar o status atual da eliminação gradual de combustíveis fósseis e os acordos da ONU e de atores não governamentais, descrever a economia política da expansão de combustíveis fósseis e sua eliminação gradual em relação às opções de desenvolvimento, entender como vamos atingir os resultados de políticas climáticas. Então, vamos começar com o nosso palestrante jovem, Moy Guiquita, que estará falando em espanhol. E vocês poderão ouvir a tradução nos canais de interpretação. Nós temos Alex McGivern, que vocês já estão acostumados. Depois iremos para Breakout Rooms para refletir um pouco sobre as primeiras apresentações, para depois passar para Navras da Baixa, da Universidade de Princeton. Depois teremos uma segunda sessão de Breakout Rooms e depois as reflexões finais e as informações para a próxima vez. A Merna acabou de colocar no chat algumas informações sobre o quiz que faremos, mas gostaria de dizer que o prazo para o último quiz é amanhã e vocês têm que responder os dois quizzes para receber o seu certificado. E o mais importante a fazer, é bem acessível. Então tentem responder até amanhã, mas lembraremos vocês de novo depois. Bom, ótimo. Então agora eu passarei para a Lud para apresentar o nosso próximo palestrante. Bom, o nosso próximo palestrante é o Moá Guiquita. Ele é um criador de conteúdo muito experiente, com mais de 6 anos de experiência focado na preservação cultural e na defesa dos direitos da natureza. Como ativista ambiental indígena, ele já representou sua comunidade em importantes fóruns internacionais, como a Cúpula de Mudanças Climáticas, a COP, e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Através do seu conteúdo, o Moi retrata a vida na floresta amazônica, destacando como os costumes antigos podem coexistir com os desafios do mundo moderno. A sua missão é inspirar as novas gerações a ligarem-se às suas raízes e agirem em defesa do planeta. Estou muito empolgada com sua apresentação, Moi, então é com você. E utilizo energia à base de painéis solares. Demorei cerca de 6 anos até poder ter todos estes benefícios e poder mostrar ao mundo o que há dentro da selva, porque muitas vezes nós esquecemos-nos de que na selva, além da biodiversidade, também vivem povos indígenas. Então, não se fala fora no mundo ocidental desta relação tão estreita e tão próxima que há entre os povos indígenas e a biodiversidade. Eu quero mostrar essa voz, porque os lugares onde a terra não é protegida são os lugares onde não há povos indígenas. Sempre que há população indígena,
a terra estará sempre protegida, porque nós crescemos aqui. Este é o nosso mercado, é a nossa vida. Vocês, no Ocidente, têm a possibilidade de ir a um supermercado comprar comida. Nós não, nós vivemos aqui dentro da selva e por isso fazemos o mesmo, mas em vez de ir de carro, vamos a andar, utilizamos as pernas, utilizamos as mãos, vamos pescar ao rio, vamos caçar à selva para obter comida. Estamos sempre a fazer rituais e a cantar canções para conseguir mais comida. Eu tive a possibilidade na minha vida de sair várias vezes da selva, mas prefiro sempre voltar ao meu lar, à minha casa. E esta é a minha casa, a selva. Por isso, esta importância cultural é muito importante, esta é a herança da minha família, que foi sempre, eh, para mim, é um presente poder olhar para a selva não como um sítio, não como um lugar, mas como um lar. E este conceito sempre foi muito importante ao longo da minha vida, porque o meu objetivo sempre foi proteger a terra, porque afinal de contas não estou a proteger só a terra, estou a proteger a minha casa, o meu lar. O povo indígena Mogani teve sempre muitos problemas, principalmente nos últimos 60 anos, porque as empresas petrolíferas chegaram há 60 anos à Amazónia, justamente, e com a sua chegada começaram a aparecer empresas mineiras também, a desflorestação detrás de tudo isso, e isto sempre pela mão do Estado, pela mão de empresas nacionais e internacionais que começaram a contaminar, a poluir a selva, que começou a adoecer. Então eu vejo que há uma grande dor e um grande vazio que está presente na avarícia humana que está a contaminar, a poluir a selva. Eu, cada vez que saio da selva e vejo aquilo que o povo ocidental chama o desenvolvimento, vejo que este desenvolvimento está realmente a destruir a nossa selva, a nossa casa. Eh, Chegam com projetos que os povos indígenas não podem implementar, não podem processar, e realmente o que querem é chegar aqui e conseguir ganhar alguma coisa com a selva. E tudo isto acabou por contaminar os nossos rios, e nós vivemos dos rios, é a nossa fonte de alimentação, até a água é a nossa fonte de alimentação também. Então, quando aparecem estas empresas mineiras e petroleiras, o que fazem é, em primeiro lugar, quando chegam, dizem sempre que é tudo legal, mas depois acabam por contaminar tudo. Eu tenho a oportunidade de estar num lugar onde ainda não chegou a tudo isto, porque estamos aqui muitos povos indígenas juntos, fazemos uma rede, uma aliança muito, muito forte, não só povos indígenas, mas também com outros grupos que estão interessados em defender a terra. Como podem ver, a minha fundação é isto, nós estamos no meio da selva. E normalmente o que eu costumo mostrar, isto é o mais real que pode existir, não? Estamos demasiado habituados a ver edifícios e estruturas de betão. Esquecemos que detrás de todo esse mundo há espaços que devem ser conservados e preservados. E nós aqui somos muito conscientes desta necessidade. Há poucos dias atrás tive a possibilidade de conhecer um diretor de uma fundação muito grande aqui no país. Ele dizia-me: Moi, eu não entendo porque é que as pessoas continuam a querer preservar os lugares quando os combustíveis que utilizamos todos os dias estão presentes nos comércios internacionais, na indústria de automóveis, em tudo aquilo que nós vemos no mundo ocidental.
E ele disse-me que nós temos que ser mais realistas e entender isso, e eu respondi-lhe, ou seja, tu tens esta visão muito ocidental, não? De ver a utilidade dos combustíveis. Porquê? Porque tu já cresceste com os benefícios da utilização desses combustíveis. Então, toda a tua visão ao longo do teu crescimento, nunca viveste nem viste o valor humano que se pode dar a um rio, a uma planta, ao canto dos pássaros. Tu não tens o valor humano que os meus avós me ensinaram quando me ensinaram a cantar para a terra. E todos estes valores continuam vivos dentro de mim. Portanto, esta ideia de continuar a preservar a terra é a minha herança indígena, são os valores que eu herdei dos meus antepassados. E o que eu quero é continuar a transmitir esta informação, a transmitir esta herança através das redes sociais também. Eu tenho muita sorte porque eu agora pertenço a um grupo de jovens ativistas que é um dos maiores dentro do meu país e a nível internacional também. Portanto, de alguma forma, a minha voz, que é um presente dos meus antepassados, dos meus avós, do meu pai, de toda a minha família que viveu sempre nestas terras. Então, eu posso usar esta herança, este presente, para dizer às pessoas que estão fora que nós continuamos a viver na Amazónia, que nós vamos continuar a viver aqui, queremos viver aqui e somos muito conscientes de que temos que proteger a terra, que temos essa responsabilidade, que vamos continuar a fazê-lo. Estamos aqui para continuar a preservar a terra através do amor. Muito obrigada. Muito obrigada pela tua incrível apresentação. Foi incrível ouvir as tuas palavras. Podias estar aqui sempre. Podias estar a falar durante a ação. Podes entrar e falar quando tu quiseres. Muito obrigada por seres tão inspirador. Eu estava a ouvir-te e estava-me a sentir muito inspirada. Não sei se os outros também, mas continua a fazer o que estás a fazer. É incrível e todos agradecemos. Sim, que lindo ouvir a tua mensagem, irmão. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos agora ter de mudar o horário das agendas. Então, vamos diretamente para o próximo palestrante e vamos ter as salas de grupo no final, não vamos ter a meio da sessão. É só isso. Vamos passar para o próximo palestrante, a incrível Alexis McKeevan, que todos já conhecem, como devo calcular. Ele é Manager da Integrity da Oxford Net Zero. Ela trabalha para traduzir a investigação académica sobre net zero em orientações para as empresas, sociedade civil, decisores políticos e comunidade normalizada sobre ações climáticas para atingir o net zero até 2050. Trabalha para reforçar a integridade dos objetivos net zero através da abordagem das questões de justiça e equidade do net zero. A Alexis, como sabem, dirigiu e dirige o Global Youth Climate Training Program. É uma colaboração entre a Oxford e a Global Youth Coalition para formar jovens agentes de mudança climática. É co-presidente também do grupo de trabalho REST to Professional Services Providers, que reúne um grupo diversificado de partes interessadas para definir melhor o que é o High Integrity Net Zero para os PSPs, como escritórios de advogados e empresas de consultoria. Antes de trabalhar em questões relacionadas com as alterações climáticas, a Alexis trabalhou durante vários anos na União Internacional para a Conservação da Natureza em questões relacionadas com a conservação da biodiversidade humana. A Alex vai falar hoje sobre a avaliação do compromisso do setor dos combustíveis fósseis para com o Net Zero e fará um resumo das recentes estações internacionais e não internacionais sobre a alimentação progressiva dos combustíveis fósseis. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu peço desculpa por esta mudança na ordem das sessões. Estou-vos a falar de Vancouver. Esta
É a primeira vez em 8 anos que eu consigo visitar a minha família aqui no Canadá. São 8h30 e estamos super felizes de estar aqui juntos para falar sobre o compromisso do setor dos combustíveis fósseis para o Net Zero. Então, do que é que vamos falar hoje? Vamos falar sobre o status quo dos combustíveis fósseis, qual é a sua situação ah, no âmbito das alterações climáticas, as lacunas e incoerências da abordagem das empresas de combustíveis fósseis aos agroagrícolas e a liderança e a ambição dos autores não estatais na limitação progressiva dos combustíveis fósseis. Porquê é que é importante? Porque vamos poder compreender como ultrapassar estas incoerências nas mensagens das empresas de combustíveis fósseis e eu espero que na próxima vez que vejam anúncios da Shell ou da BP ou da Galp consigam entender a mensagem delas e onde é que elas se situam dentro do compromisso climático. E eu quero que isto sirva também para que possamos todos preparar-nos para participar no debate em direto da COP29, que vai estar bastante focado na parte das finanças. Este é um assunto que está presente em todas as COPs. Isto é só um reminder. O que é que faz um bom zero target? No ano nós queremos objetivos e planos a curto prazo, afinal de contas, se nos comprometemos para 2050, então queremos saber o que é que se vai fazer antes, quais são os objetivos e as metas para 2030 e 2040, ou seja, metas a curto prazo também, porque temos de nos preparar para chegar até 2050 e saber qual é que é o trabalho que vamos realizar até então. Também temos que cobrir os diferentes âmbitos e campos de que têm a ver com os gases de efeito de estufa. Temos que falar, por exemplo, sobre o armazenamento biológico, onde é que se guarda o armazenamento do óxido de carbono. Uma mensagem-chave para todos é uh, a indústria dos combustíveis fósseis continua a expandir-se, está subsidiada e recebe ajudas, subsídios e funciona sem limites, apesar da regulamentação limitativa no que diz respeito aos combustíveis fósseis. Tal como sabemos, os combustíveis fósseis vêm são o que são 80% da nossa energia nos dias de hoje. E isto acontece à custa do clima e à custa da natureza. Todos os subsídios públicos globais para os combustíveis fósseis duplicaram-se desde 2021. Ou seja, nesse momento eram 700 mil milhões de dólares. E se nós temos em consideração os subsídios implícitos, por exemplo, o custo dos danos causados pelo clima e pela poluição atmosférica, então este valor vai subir já para 5,9 mil milhões de dólares, ou seja, 11. Por outro lado, há uma falta de regulamentação no que diz respeito ao abastecimento dos combustíveis fósseis. É verdade que estas políticas não são muito populares, mas são fundamentais para que podemos conseguir reduzir as emissões e para que possamos evitar um abastecimento excessivo dos combustíveis fósseis. Se ainda não leram este estudo ou este relatório, posso-vos recomendar o mesmo. Apesar das promessas e dos compromissos generalizados em matéria de clima, os governos ainda estão a planear produzir 110% mais combustíveis fósseis até 2030. E isto é incompatível com a limitação do aquecimento global a 1,5 graus. Há algumas sessões atrás falávamos sobre isto, dizíamos que este é o limite
do aumento da temperatura desejável. O que é mais interessante sobre este relatório é que o Reino Unido, a Austrália, Estados Unidos e o Canadá também são os países que estão a expandir-se e a ampliar mais a sua produção, enquanto que são os países que também têm mais capacidade e estrutura para levar a cabo uma transição. Então, estamos aqui perante aquilo que nós chamamos um trilema. O acesso à energia significa ter acesso à luz, educação, poder cozinhar, poder aprender. Portanto, a energia tem que ser acessível a, a todos. É uma necessidade básica, mas vemos que há uma falta de ligação, sobretudo no, no hemisfério norte. O que nós queremos é uma energia sustentável e acessível e fiável. E claro, é o que nós vemos aqui no trilema. Este equilíbrio é muito complicado de alcançar. Até 2050 temos 20 anos ainda para poder reduzir a utilização energética e poder aumentar a utilização de energia sustentável. É agora que temos que aumentar a quantidade de produtos energéticos renováveis. Um dos mitos, dos maiores mitos que nós temos, é um mito que se ouve muito por aí. Dizem que os combustíveis fósseis são necessários para alcançar os ODS. Mas isso é uma preocupação bastante legítima em relação ao desenvolvimento, que deve ser cumprida, claro, mas este argumento não tem pés na cabeça, porque isto não deveria acontecer. Eh, Isto está a acontecer, são as grandes empresas petrolíferas que estão a expandir-se de uma forma muito agressiva. E a ajuda não chega aos países de onde saem onde estão as estruturas petrolíferas, como os países da África, Quénia, por exemplo, no continente africano. Foi feito um relatório que se lançou durante a Copa, ano passado, que dizia que 60% da produção da África até 2050 pertence a multinacionais que têm a sua sede fora do continente africano, como por exemplo a empresa petrolífera da East African. Mas não me lembro bem do nome destas empresas multinacionais, mas parece que vão exportar o petróleo que vão extrair em África para utilizá-lo na Europa. Parece que estão a expandir tudo isto no continente africano, portanto, é muito importante ver bem todas estas questões, conhecer bem estas questões e, e ver quais é que são os custos associados a esta expansão das empresas petrolíferas. Isso é algo que a gente tem ouvido desde a invasão da Rússia na Ucrânia e as coisas já mudaram dramaticamente e dizem que os combustíveis fósseis são a única maneira de garantir que as pessoas não vão congelar dentro das suas casas. Esta é uma mensagem muito comum no Reino Unido, de que as pessoas precisam de calor, de energia para aquecimento e para alimentação, mas na verdade, da mesma maneira que nós exportamos muito petróleo e gás da África. A gente também está fazendo isso no Reino Unido. A gente está expandindo de forma muito agressiva no Reino Unido, mas também estamos expandindo cerca de 80% da produção de petróleo e gás no Reino Unido. Essa é uma informação do governo, e o governo tem essas análises que mostram que estamos exportando muito do nosso petróleo. E ainda assim, o mito da segurança energética foi usado como uma narrativa para emitir e liberar novas licenças, especialmente no último ano. Opa, vamos dar slide. Bom, aqui está um pouco do que os especialistas estão falando sobre a eliminação gradual de combustíveis fósseis.
Então, a Fatih Birol, da Agência Internacional de Energia, ela é diretora executiva, disse que se os governos forem sérios sobre a crise climática, não vai precisar haver novos investimentos em petróleo, gás e carvão a partir de agora, a partir deste ano. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele é muito agressivo em relação a combustíveis fósseis, como a gente jamais viu num secretário-geral da ONU antes, e eu agradeço muito por isso, mas ele tem frases muito boas sobre combustíveis fósseis. Mas ele falou que combustíveis fósseis são um beco sem saída para o nosso planeta, para a humanidade e para as economias. E ele também já designou um grupo de alto nível que vai definir recomendações, principalmente para os compromissos de atores não governamentais. Então, não sei se vocês lembram da apresentação que eu falei sobre a governança de emissões zero, e muitas das recomendações vieram deste grupo de alto nível indicado pelo Antônio Guterres. E o que eles disseram é que os atores não governamentais não podem falar que são emissões zero, enquanto ainda continuam a investir em novos suprimentos de combustíveis fósseis. E o que é interessante em relação ao argumento econômico sobre a eliminação de combustíveis fósseis é que meus colegas em Oxford já publicaram um artigo muito explosivo que chamou muita atenção no ano passado, dizendo que a transição para um sistema de energia limpa é mais barato do que uma migração gradual ou não fazer a transição, porque os custos da energia verde estão caindo cada vez mais e, além de ser um ótimo caminho, ele vai ser mais barato, mais fácil e vai ser bom para o nosso planeta. E é uma vitória tripla. E também, depois de avaliar essas inconsistências no discurso dos combustíveis fósseis, a gente pode dividir em quatro áreas. Tivemos uma entrada do áudio em árabe. Vamos pedir para a técnica nos colaborar com nos ajudar com este problema do áudio. Acho que já conseguimos. Pode voltar, Alexis. Perfeito. Então, a segunda são as datas de finalizações e a exclusão do escopo 13, por fim, as metas de intensidade. Então, na verdade, isso tem a ver com os gastos na transição. E este foi um dos meus artigos favoritos que saiu sobre o tema, acho que foi em 2022, e basicamente ele estava olhando para a diferença entre os discursos sobre energia limpa da Chevron, BP e Exxon, e elas estavam falando sobre suas despesas com emissões zero e as suas despesas reais. Então, aqui tem uma distribuição dos gastos de recursos pelas empresas de petróleo. Então, vocês podem ver que em azul claro são as despesas com a extração de petróleo e gás pelas petrolíferas. Em verde claro são as receitas que vão para os investidores, e vocês podem ver uma faixa bem pequena de em azul escuro, que são as despesas feitas com energias renováveis. Então, uma coisa que foi muito legal sobre esse artigo é que mostrou que o gasto médio do setor com renováveis foi menos de 1%, foi algo entre 0,5% e 0,8% nos seus gastos de energia limpa, em comparação aos seus gastos e despesas totais. E a própria empresa estatal da Noruega estava tentando expandir seus campos de petróleo na Escócia, e 99,87% dos custos deles e dos novos gastos foram com petróleo e gás e só 0,13% em energias renováveis. Então, estamos mostrando que eles não estão no caminho para a segurança energética e para energias renováveis. E isso acaba tendo um impacto inesperado para chegar nessa sunset date, nessa data final. Se você colocar uma data final, você vai dizer que se não pudermos extrair petróleo e gás depois de 2030, isso vai nos ajudar
a fazer as mudanças necessárias. O que significa que estamos tentando finalizar e eles estão acelerando para garantir que vão extratar todo o petróleo possível até essa data. Então, estabelecer esses prazos finais acabam, às vezes, acelerando a extração de petróleo no curto prazo. E aqui as emissões, o escopo 3 de emissões são as emissões que não são controladas pela empresa. A gente falou sobre isso no outro dia. Então, aqui em petróleo e gás, a gente vai ter as emissões de motores a combustão, se eu estou dirigindo um carro, quando eu compro a gasolina da Shell, por exemplo. E aqui vocês podem ver que os combustíveis fósseis têm uma grande proporção dessas emissões. E muitas das metas de emissões zero acabam excluindo essas emissões de escopo 3, ou seja, você acaba excluindo 80, 95% do total das emissões, o que significa que essas metas são incompletas. E aqui eu tenho sobre os objetivos, mas acho que a Kaia já falou sobre isso. Mas a gente estabelece metas absolutas e definir um nível absoluto versus metas de intensidade. Ou seja, a gente pode ter a mesma extração de petróleo, mas com menos emissões. E o que é interessante é que quando a gente pensa em emissões de petróleo e gás, a gente geralmente centraliza o carbono nessa discussão com petróleo e gás, que a gente sabe que que elas acabam causando mais efeitos do que apenas a emissão de carbono para a vida humana. Eles têm muitas outras violações e isso a gente não consegue abranger todas apenas olhando para as emissões de carbono. Então, a ação internacional e não governamental de combustíveis fósseis, a gente tem uma mensagem principal que um aumento nessas ações é encorajado. Então, como vocês sabem, a COP27 nos desapontou um pouco e nos deixou com uma linguagem muito pouco incisiva, dizendo que uma eliminação gradual e equitativa de todos os combustíveis fósseis estava na mesa, mas foi mudado para não usar mais o carvão. Mas a COP28 já nos entregou o parágrafo 28 em relação às energias, que está na direção certa, mas ainda não é forte o bastante. Então, os resultados relacionados à energia estavam neste parágrafo 28, e eu me lembro de estar lá olhando para o texto que foi lançado um pouco antes da liberação deste texto final, e na verdade eu estava chorando por causa do que eles falaram, que na verdade foi uma versão muito açucarada dessa eliminação gradual que nós precisamos. E, e neste parágrafo 28, a parte mais importante é a linguagem que acabou sendo usada no item D, que diz que uma transição para além dos combustíveis fósseis e sistemas de energia de uma maneira justa, ordenada e equitativa, acelerando a ação nessa década crítica para chegar a emissões zero até 2050, de acordo com a ciência. Mas uma das coisas que a sociedade civil ficou decepcionada é que não tinha uma linguagem direta que falava que deveria haver uma eliminação até uma determinada data, porque havia muitos interesses diferentes e muitos contatos no evento. Então, ok, estamos numa direção correta, mas ainda não está forte o bastante. Também temos alguns resultados não negociáveis. Então, tem essa questão do double down e triple up, que é duplicar a eficiência energética e triplicar as energias renováveis. Tudo isso em paralelo à eliminação de combustíveis fósseis. Teve um compromisso de resfriamento global e também teve um grupo de trabalho de clima e saúde. Foi a primeira vez que tivemos um grupo ministerial assim, mas o que é interessante é fazer essa conexão entre clima e saúde em relação aos combustíveis fósseis. E eu também gostaria de falar um pouco sobre as alianças de atores não governamentais para uma fase mais avançada da eliminação dos combustíveis fósseis. A gente tem a Powering Past Coal Alliance e a Colômbia entrou nessa aliança no último ano e tem uma liderança muito forte de governos subestatais e a província polonesa de Wielkopolska, que é uma das mais dependentes de carvão, entrou depois de ter sido uma
um membro da PPCA nos últimos 2 anos. E eles agora têm uma linguagem um pouco mais ousada em relação às metas de carvão no PPCA, mas a gente não vai ter como detalhar agora. E a gente tem a Beyond Oil and Gas Alliance, a BOGA, que é uma coalizão internacional em relação à produção de petróleo e gás. E na COP28, o Quênia e a Colômbia estiveram lá em relação à BOGA, principalmente no lançamento do fundo do BOGA, que vai ajudar com US$ 1 milhão o Quênia e a Colômbia. E por fim, a gente tem o Tratado de Não Proliferação de Combustíveis Fósseis, que é um esforço da sociedade civil muito grande para acelerar os investimentos em energias renováveis e eliminar os combustíveis fósseis. E tem muitos países, tem muitas nações, e na COP28 a Colômbia também começou a participar. E ainda acaba sendo um dos maiores emissores de gás carbônico no tratado. Mas tem cada vez mais países e organizações entrando no tratado. É um momento cultural em relação a esse tratado, que é muito importante. Bom, então eu só gostaria de falar que os principais aprendizados é que o setor de combustíveis fósseis precisa ter políticas no lado da demanda e do suprimento. Então a gente precisa cortar os dois lados com tesouros para chegar em emissões zero. E a gente precisa mobilizar tanto os consumidores de combustíveis fósseis, e que é a maioria do mundo, mas também a sociedade civil e os formuladores de políticas públicas que precisam ter uma posição. E nós temos toda a capacidade e sabemos os benefícios de mover para um sistema de energia descarbonizada, mas precisamos que as políticas melhorem para termos uma maior participação de energia limpa. E eu acho que é isso. Então, muito obrigada, e eu estou aqui disponível para responder algumas perguntas. Incrível! Muito obrigada pela sua apresentação. Foi uma visão muito abrangente. Então, agora a gente vai fazer uma sessão de 5 minutos antes de irmos para o nosso próximo palestrante, Navroz. Então, a Lud vai facilitar a sessão de perguntas e respostas. Você está controlando as perguntas? Sim, estou. Bom, a primeira pergunta: o que você fala quando afirma sobre a expansão de combustíveis fósseis? Bom, em relação à expansão, eu falo sobre a concessão de licenças para descobrir novos campos de petróleo e também para explorar, para tirar do solo e ser capaz de transformar, de transportá-lo para que ele seja queimado e utilizado como energia. Ok, a segunda pergunta é: tomada de decisões em relação à energia também tem a ver com grandes interesses financeiros. Qual são as estratégias e as melhores práticas que podem pressionar as empresas de combustíveis fósseis a mudarem essas atitudes? Essa é uma pergunta muito boa e é uma, meu Deus, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, sabe? Se a gente soubesse já a resposta. Bom, eu acho que uma coisa que funciona muito bem com governos e eu é que a gente precisa é enfatizar os benefícios, os co-benefícios e garantir que tenha um caminho justo para a eliminação gradual. E um dos que saiu da COP28 é que a linguagem em relação a essa eliminação. Ai, desculpa, é tão cedo de manhã e o meu cérebro ainda está um pouco frito. Bom, uma das principais barreiras para conseguir uma linguagem mais incisiva na COP28 em relação à eliminação é principalmente porque os países da maioria global ou do sul global disseram que se a gente não tiver o financiamento necessário, não vai ser justo fazer essa eliminação sem ter os recursos que a gente precisa. Afinal, o único momento que a gente está fazendo essa eliminação é porque entendemos melhor o clima, mas nada mudou em relação às nossas necessidades energéticas ou de desenvolvimento. Então, eu acho que uma das coisas que é muito importante saber é que a gente tem que ter um caminho que seja bem financiado para que os países do norte global, em vez de gastarem na sua própria expansão, eles têm que investir no uso equitativo de energia em todo o mundo. E isso é algo que não vai acontecer num prazo muito curto, mas é algo que está acontecendo cada vez mais. Eles têm que assumir a responsabilidade para financiar essa transição energética, para que a gente possa ver algumas parcerias de transição energética justa em grande escala, junto com o Banco Mundial de Desenvolvimento, que
possa ter alguns critérios também que, para esses financiamentos, inclua a eliminação de combustíveis fósseis. Mas a indústria de combustíveis fósseis está em todos os lugares, em lugares onde você nem imaginaria. Então, a gente tem muitos lobistas dos combustíveis fósseis em todos os lugares. Então, é muito difícil, sabe? A gente tem pipelines muito curtos para trabalhar com isso. Então, acho que a gente tem que pensar na ação direta, no ativismo direto, para garantir que a gente saiba como que os formuladores de políticas públicas tomam suas decisões. Então, tem muitas pessoas fazendo um trabalho incrível na eliminação de combustíveis fósseis. Alguns eu já mencionei na minha apresentação, mas é uma pergunta muito difícil. E nós somos o povo e nós precisamos trazer mais pessoas. E eu acredito que com o poder do povo a gente vai conseguir superar se a gente tiver essa mudança na narrativa sobre o que significaria a eliminação dos combustíveis fósseis para a saúde, para a natureza, para as economias. Acho que a gente vai conseguir controlar essa narrativa. Bom, então, devido ao tempo, a gente só vai ter mais uma pergunta. A gente tem muitas perguntas, eu só vou escolher uma aqui. Como a gente pode garantir que uma transição energética justa proteja as comunidades e como essa transição pode acontecer de forma a proteger as comunidades e os trabalhadores? É uma ótima pergunta, e eu diria que uma maneira que a gente está enquadrando essa transição energética justa é que a transição vai acontecer e a gente vai precisar eliminar os combustíveis fósseis, seja por escolha própria ou seja à força, porque está se tornando cada vez mais inviável usar combustíveis fósseis. E se o setor diz que está protegendo trabalhadores, garantindo que eles possam expandir suas atividades, mas na verdade eles só estão adiando a data onde não vai mais ser viável trabalhar no setor. E isso é verdade no Reino Unido. Tem um debate muito acirrado em relação à segurança empregatícia e como que isso vai ser afetado com a transição energética. Mas a gente pode ver que, como o uso de combustíveis fósseis está diminuindo, esses trabalhos serão perdidos de qualquer maneira. Então, enquanto a gente faz essa eliminação, a gente precisa retreinar as pessoas, garantir que terão novas oportunidades de trabalho, que terão o suporte necessário, e não que aconteça uma eliminação que a gente não consiga controlar. Então, no Reino Unido, a gente já está vendo uma eliminação do carvão. Aqui a gente usa muito carvão no Reino Unido. E muitas das usinas de carvão, as pessoas foram completamente abandonadas em áreas extremamente carentes no país. E o que a gente quer ver é que essas áreas acabam sendo deixadas para trás. Então, a gente precisa garantir que essa eliminação não vai acontecer se a gente não fizer nada. Então, a gente tem que garantir que a gente não vai levar 20 anos para que a gente vai usar os novos sistemas energéticos. Muito obrigada, Alex. Foi uma apresentação incrível, foi Muito obrigada. ótimo ter você. Seu trabalho sobre crime é muito inspirador. Muito obrigada. Hum. Bom, o nosso próximo palestrante é o Sr. Navros Dubas. Ele é catedrático de Assuntos Públicos Internacionais da Assuntos Públicos Internacionais da Universidade de Bristol e no High Meadows Environmental Institute. A sua investigação explora os padrões emergentes da governação climática adequados para enfrentar o duplo desafio da crise climática e aspirações de desenvolvimento não satisfeitas. Anteriormente, trabalhou na Índia durante 15 anos no Center for Policy Research e na Sustainable Futures Collaborative, da qual foi fundador. Na última década, aconselhou o governo da Índia como membro de comitês consultivos sobre alterações climáticas, energia e a política do ar e da água. Coordenou uma equipa para elaborar as estratégias de desenvolvimento a longo prazo com baixas emissões da Índia. No início da sua carreira, ajudou a criar a Rede Mundial da Ação Climática como seu primeiro coordenador principal. É co-editor-chefe da Climate Policy e publicou muitos artigos sobre o clima e a energia ao longo de 25 anos.
tem estado a trabalhar com a sua política para questões climáticas e energéticas, é especialista de alterações climáticas. Mais recentemente, trabalhou também como autor principal, coordenador do sexto relatório de avaliação, IPCC, e como membro do comitê diretor do relatório do PNUA sobre déficit de emissões. Navras, o palco é seu. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada por esta apresentação tão longa e tão generosa da vossa parte. Conseguem ver o meu ecrã, o meu PowerPoint? Ótimo. Muito obrigada pelo vosso convite. Para mim é um prazer estar aqui com este grupo tão incrível. Alexis, parabéns pela tua incrível apresentação sobre os combustíveis fósseis e a sua eliminação gradual. Hoje quero tentar ir um pouco atrás, afastar-me um pouco e dar mais informação contextual. E, e também quero falar sobre alguns pontos sobre os quais a Alexis não teve tempo de aprofundar. Devíamos falar sobre as alterações climáticas como um desafio de desenvolvimento multi-objetivo. Próximo slide. Porque é que é útil observar as alterações climáticas desde a perspectiva do desenvolvimento. Se vemos o gráfico da parte superior, lado esquerdo, conseguem ver a minha seta a assinar o gráfico? Sim, ótimo. Então, isto é um gráfico de projeção populacional. A nível mundial, como podem ver, a maior parte da população está na Ásia, na África e na América Latina. Deste momento até 2050, que é o período de descarbonização, temos que convencer a população de que os objetivos estão alinhados com o desenvolvimento populacional e que há diferentes trajetórias, diferentes modelos de trajetórias para lá chegar. Podemos também ver que as economias mais avançadas estão num bom caminho para o net zero. A dificuldade está nos mercados emergentes e economias em desenvolvimento, porque tem que passar do ponto mais alto a conseguir alcançar os ODS em muito pouco tempo. E, ao mesmo tempo, tem que fazer o processo de descarbonização. Ou seja, para eles terá que ser tudo muito mais rápido. É um processo muito menos paulatino. E isto supõe um grande desafio. Porquê? Porque implica mudanças de infraestrutura, de sociedade, mudanças económicas profundas. Então, como é que podemos fazer isto? Eu não quero ahm, ah, dizer que há um caminho ou outro, ou uma forma ou outra apenas. Não. É muito importante analisar o contexto, tanto dos países em desenvolvimento como dos países já desenvolvidos. Não há uma única resposta. Há um espectro muito amplo de pontos de saída e de respostas. Neste gráfico aqui, por exemplo, na parte de baixo, podemos ver o índice de desenvolvimento humano, que vai de 0 a 1. Isto estão aqui presentes uma série de indicadores que nos mostram o desenvolvimento humano. E depois podemos ver as emissões per capita. O tamanho desta bola é o cálculo
global de emissões dessa população em concreto. Então, podemos ver que os países africanos têm que se deslocar de uma forma horizontal neste gráfico, enquanto que os países ocidentais vão deslocar-se na vertical. Existem outros países que têm que aumentar o seu eh, índice de desenvolvimento humano e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões de dióxido de carbono. Em algumas regiões da Ásia, tem que viver estes dois movimentos que quase parecem antagónicos. Aqui também há outros pontos que temos que ter em consideração quando analisamos um contexto. Por exemplo, neste gráfico podemos ver a transição dos combustíveis fósseis em alguns países africanos. Então, como podem ver, nos países africanos há diferentes caminhos, diferentes trajetórias para alcançar estas metas, que têm a ver com a sua cota de energias renováveis, de utilização de combustíveis fósseis, de serem terra para extração de combustíveis fósseis. Então, aqui realmente o caminho acaba por ser relativo para conseguir chegar ao objetivo de emissões net zero. Por exemplo, Moçambique tem muita capacidade energética, tem muitos recursos e não tem que passar pelos combustíveis fósseis, não tem que passar pelos mesmos pontos que outro país africano. Ou seja, há diferentes caminhos, mesmo a nível técnico e estrutural, para chegar ao objetivo. E aqui vemos as diferentes capacidades dos países sobre as quais estão baseadas as decisões tomadas pelos, pelos governos para conseguir um abandono, uma eliminação gradual dos combustíveis fósseis. Nós fizemos uma análise de quantas pessoas pertencentes ao governo índio, que a Índia é uma economia que deseja ser um dos grandes poderes económicos do mundo, também é uma das zonas demográficas que está a crescer mais rapidamente. O governo da Índia é composta por 60, no governo da Índia existem 62 pessoas em vários departamentos diferentes que estão a trabalhar em assuntos de alterações climáticas. Portanto, não são muitas pessoas, tendo em conta não só o tamanho do programa, como o tamanho do país também. Então, existem assessores e economistas. Hum. E esta realmente, eh, ainda que isto pareça uma forma muito superficial, de analisar as capacidades, também nos mostra qual é que é a importância que estes governos estão a dar a este assunto realmente, dependendo quantas pessoas é que têm a trabalhar. Eh, Este mapa também é muito importante porque nos mostra as diferenças geográficas e as fraquezas ou debilidades de cada geografia, como podem ver, por exemplo, a África, o Sudoeste Asiático estão num, em tons vermelhos escuros. As zonas mais escuras são as mais vulneráveis às alterações climáticas. Muitas vezes também há zonas em que juntam absolutamente tudo. Não se sabe bem como nessas zonas poder realizar as transições dos combustíveis fósseis, porque são países muito vulneráveis às alterações climáticas. Eu não quero parecer pessimista, mas temos que ter em consideração todas estas diferenças para poder ahm, lidar ou abordar este tema. Falemos sobre cidades sustentáveis,
sobre melhorar os transportes públicos, mas realmente ir do ponto A para o ponto B é difícil, não é igual em todos os países e requer mudar a narrativa sobre as mudanças climáticas e as políticas a levar a cabo para as mitigar ou paliar. Aqui, por exemplo, neste slide, vemos a questão da equidade climática. Vemos que há muitas diferenças entre o norte e o sul, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Vemos que o hemisfério sul está a carregar uma grande responsabilidade e consequências quando realmente os responsáveis encontram-se no hemisfério norte. Também na parte de baixo podemos ver uma imagem sobre os benefícios paralelos à descarbonização. É preciso elaborar e criar uma narrativa política no mundo desenvolvido, no mundo ocidental desenvolvido. Isto é obviamente um pouco de humor negro, mas provavelmente o valor económico ou os custos económicos das alterações climáticas no futuro serão muito superiores ao impacto económico derivado da transição ecológica. É o mesmo que dizer, vejam bem, há boas razões para juntar o desenvolvimento à transição ecológica. E isto não significa que a transição seja simples, como é óbvio. Temos que falar de financiamento, recursos, capacidades para que seja possível. Portanto, temos aqui, podemos conseguir chegar a um mundo muito melhor, mas temos muito trabalho pela frente. Temos que ter sempre em consideração as diferentes geografias, as diferentes realidades, porque nós partilhamos toda este mundo. Temos que ver que há uma grande percentagem da população interessada no desenvolvimento humano e também na transição climática. Vamos passar à segunda parte da história. O que é que podemos fazer realmente? O que é tangível? Tendo em consideração a complexidade deste tema, como é que podemos criar ou estabelecer políticas climáticas? Uma única política pode ser útil para todos. Quais é que são as melhores práticas? Já falámos bastante sobre as melhores práticas também, já falámos sobre um país, depois passámos para outro para implementar essas políticas. Ah, é verdade que há muito para aprender, mas também não temos que inventar roda. Podemos ir aprendendo pouco a pouco à medida que vamos caminhando. E temos muitas perguntas para responder, mas também temos que simplificar. Estas são as duas perguntas mais importantes. Quais é que são os objetivos que queremos conseguir? A redução das emissões, por exemplo, é essencial, é fundamental, mas será que este é o único objetivo? Reduzir as emissões? O problema que jaz aqui é que muitos países, especialmente no hemisfério sul, mas também no hemisfério norte, não têm ah, força suficiente para poder ah, hum, realçar a importância da redução das emissões em comparação com outros objetivos, ou seja, nem todos os países têm as mesmas prioridades, porque também têm contextos diferentes. Então, temos que contar a história de forma que se adapte aos diferentes objetivos coletivos. Por exemplo, em África, a forma, a importância da energia na Ásia, a poluição atmosférica, que é um problema tão grande, a criação de emprego. Há muitas cidades nas quais já não se pode viver
por causa da contaminação e da poluição atmosférica. É, é, é necessário criar políticas para isto. Depois, o que é preciso fazer para fazer a ligação entre os objetivos e as políticas? Como é que podemos conseguir que as empresas tenham uma ação concreta para este objetivo? Muitas vezes fala-se em políticas para a alteração dos preços, por exemplo, para regularizar os preços. Isto é tudo a longo prazo. Nós queremos que seja uma transição sustentável. Então, se pegarem nestas duas perguntas, próximo slide, aqui podemos ver podemos fazer uma espécie de infografia com 4 quadrados. É uma pena que não se possa ver aqui muito bem, mas imaginemos que aqui há 4 quadros. Por um lado, temos os incentivos que vão mudando, por outro lado, permitir a transição, fomentar a atenuação e abordar os vários objetivos da mitigação e desenvolvimento. Então, vejamos agora o que é que a política tem feito nos últimos anos para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Já foram foi feita a regulamentação económica para estabelecer taxas, multas sobre o comércio de emissões. E o que nós encontramos aqui há uma mistura de medidas que são úteis, que foram úteis, não há dúvida nenhuma, e isto que mostra que há as indústrias do transporte, da energia, etc., cada vez foram criando mais políticas, mais limitações também em termos de preço. Nos últimos anos, 20% das emissões globais estavam cobertas com as taxas ao carbono ou por sistemas de comércio de emissões. No entanto, ainda há falhas, ainda há disparidades e lacunas. E hoje em dia, lamento dizer que as tarifas e os impostos sobre o carbono não são a solução nem a poção mágica que nos vai salvar. Agora, o mais interessante neste momento é ver como toda esta narrativa e esta conversação foi ampliando. Próximo slide. Eh, a forma como nós podemos falar sobre isto é, ok, não vamos ter uma ajuda política total, então temos que ver quais é que são os benefícios que compartilhamos, que têm a ver com as ações de desenvolvimento que nos trazem benefícios climáticos, ou ações climáticas que proporcionam benefícios climáticos. Por exemplo, na Índia ou noutros países, isto houve medidas a nível interno. Temos diferentes objetivos que estamos a tentar conseguir. E muitas dessas cidades estão sofrendo com o tráfego. E se você fizer essas mudanças, as cidades podem melhorar. E com isso você pode conseguir mais suporte. E uma coisa interessante dos co-benefícios é que, tipicamente, você não vai ter só um instrumento de política pública. Não é só em relação ao preço ou à regulação, mas exatamente em combiná-los de maneiras mais úteis e vai ficar mais claro no próximo exemplo. Ok, próximo slide.
Então, o próximo está mais focado em emissões, mas no sentido da transição das emissões. Como é que você organiza essa mudança ao longo do tempo? E a questão aqui é que nós temos novas tecnologias, como energias renováveis, veículos elétricos, que vão surgindo. E como você suaviza o caminho para a sua adoção? Uma das maneiras de fazer isso é, é usar os acessos e a quantidade do progresso que é necessário até a sua adoção, mas esse acesso, na verdade, está a ver de como que a gente vai substituir a tecnologia que já existe. E é muito interessante ver que, por muito tempo, por um terço da trajetória, você não vê muita ação de base. Você não vê o número de painéis solares, você não vê o número de outras opções acontecendo muito, mas você já está progredindo. Então, de repente, você chega ao ponto da viabilidade comercial além da emergência e você tem uma difusão mais rápida. E quando a gente chega neste ponto, a energia renovável já está nessa parte da curva. E basicamente você tem essa reconfiguração de longo prazo da economia ao redor das novas tecnologias. Então, se você olhar para os veículos elétricos, você tem que ter a viabilidade comercial e basicamente você precisa ter estações de carregamento instaladas. Então, você vai ter um processo onde o comportamento vai mudar, as pessoas vão aceitar a nova tecnologia e finalmente você vai chegar numa posição em que a nova tecnologia vai substituir a tecnologia antiga. E o que é interessante em relação a isso é que é uma transição técnica, mas também é política. Então, em relação à eliminação de combustíveis fósseis, você tem todos os tipos de interesses que estão embutidos na questão de combustíveis fósseis que têm que ser considerados. Então, as políticas não são só de promoção de energias renováveis. Você tem que pressionar a indústria dos combustíveis fósseis e remover alguma das coisas que favorecem, como os subsídios a combustíveis fósseis. Então, é um esforço deliberado para avançar para uma economia e uma sociedade e uma política que esteja na mesma direção dessa transição. E é difícil de planejar isso, precisa de muitas pessoas, mas isso tem a ver com mudar todo um sistema tecnológico, social e econômico de um ponto até o outro, de um ponto onde ele acabe se reforçando. Bom, vamos para o último slide. Eu sei que eu já passei o tempo, então eu vou encerrar tudo aqui. Eu não encerrei o tempo, ainda tenho um tempinho. Não, você pode ir, estamos bem. Ok, então, a última tabela é o caminho mais ambicioso para ter políticas industriais verdes. Então, não é só a ver com as tecnologias, mas sim a ver com um sistema inteiro que tem que ser modificado. E como você organiza isso? Então, eu vou usar o exemplo da Índia novamente. Alguns dizem que 50 ou 60% dos prédios da Índia ainda têm que ser construídos. Então, é uma ótima oportunidade de já construir esses novos edifícios de uma maneira nova, usando sistemas que exijam menos ar-condicionado, com mais aberturas, com mais sombras, com paredes mais grossas para ter uma insolação que mantenha o calor do lado de fora. Tudo isso são coisas que são oportunidades para criar um futuro com menos carbono. E uma das questões é a política industrial verde, que é um grande termo para algo muito simples. Que é, imagina que você tem populações crescendo e você precisa criar mais empregos. Você consegue fazer sistematicamente com que esses empregos sejam verdes, aumentando a indústria verde. É muito fácil de falar isso, mas é difícil de fazer, porque isso envolve reconfigurar toda a economia para ser competitiva de novas formas. Então, a transição dos combustíveis fósseis é algo que todos queremos alcançar. Mas isso significa encontrar novos empregos em economias que já têm combustíveis fósseis, transformá-las em economias verdes e que a gente tenha mais empregos tecnológicos e que façam parte da cadeia de valor global ao produzir essas tecnologias verdes. E uma grande questão para países em desenvolvimento é como é que a gente vai deixar de ser apenas um fornecedor de matérias-primas? Como é que a gente vai subir na cadeia de valor? Como é que a gente vai ter ganhos financeiros para a nossa economia? Mais uma vez, as políticas públicas ajudam, mas são muito complicadas de se fazer. Então, esse é o tipo de desafio para o mundo em desenvolvimento, mas também é um desafio para todos.
A política climática não pode ser colocada numa caixinha. Ela também tem a ver com a política organizacional, com a política econômica, tem toda uma política de transição. O escopo está se expandindo. Então, aqui no último slide, eu gostaria de trazer algumas mensagens, que aqui é tudo colocado junto, então vamos para o último slide. Então, o que que eu quero deixar com vocês? Alcançar esses resultados climáticos também envolve demonstrar o caminho para resultados que não sejam climáticos ou que sejam de desenvolvimento, porque a gente não consegue mais controlar essa distinção. E eu acho que isso tem a ver com objetivos múltiplos e tudo que temos que trabalhar. O contexto nacional é importante, eu já fiz esse ponto rapidamente e não vou repetir. E também o fato de que há múltiplos caminhos para uma formulação de políticas públicas eficiente. Então, até a gente chegar na eliminação de combustíveis fósseis, isso significa que se você quer ativamente eliminá-los, você tem que ter políticas complementares ligadas a outras coisas. Você tem que ter políticas como desenvolvimentos ligadas às cidades e criamento de empregos. É uma soma de fatores que têm que ser colocados juntos para você organizar seus objetivos, olhando para o contexto, você tem que ganhar o suporte para essa mensagem e você tem que combinar as políticas em pacotes e fazer de uma forma muito deliberada como você vai fazer uma transição justa ao longo do tempo. Então agora eu irei olhar para seus comentários e perguntas. Obrigado. Muito obrigada, Navros. Foi uma apresentação muito inspiradora. Eu gostei que você falou que a gente não pode colocar a política ambiental numa caixinha e você não pode desconectar as questões sociais e ambientais. Bom, nós temos algumas perguntas para você, mas a gente já está com pouco tempo, então eu vou avançar. Vamos fazer poucas perguntas para que as pessoas possam debater nos breakout rooms. Primeira pergunta. Agora tem um campo de pesquisa em relação à criação de empregos em economias verdes sustentáveis. Seu ponto de vista, isso já é suficiente para ajudar no lobby político? E se não, como a gente pode usar este argumento para contribuir com os objetivos de desenvolvimento? Eu sei que é uma pergunta comprida. Olha, eu acho que já temos evidências suficientes de que a transição energética verde é inevitável. E, por isso, a gente tem uma evidência de que a competitividade de uma economia está cada vez mais na quantidade disso. Mas o que está menos claro é se uma economia individual vai conseguir embarcar neste bonde. A China é a única economia que já demonstrou de forma convincente que já está à frente dos outros. Para as outras economias, é menos claro se elas poderão ter uma maneira de criar empregos para os seus cidadãos. Eu acho que essa é uma grande pergunta para cada país. Perguntar, porque muito poucos países podem capturar todo esse espectro. E a China consegue, acho que os Estados Unidos consegue, mas são nichos de desenvolvimento e tem a ver com a cadeia produtiva, com a cadeia de valor de suprimentos. Ah, ótimo, obrigado. E eu tenho uma última pergunta que acabou de entrar no chat, que é: eu vi falar que os formadores de política pública reclamam da falta de financiamento e compromissos prévios para incentivar novas iniciativas. Quais políticas têm mais prioridade ou são mais efetivas nessas condições de liquidez? Olha, eu acho que a questão do financiamento é uma pegadinha. Sem dúvidas, a, bom, a transição para a energia renovável é diferente do debate entre energia sustentável e combustíveis fósseis. Porque combustíveis fósseis você tem que comprar o combustível e tem esse custo que sempre acontece. Na energia renovável você não compra o combustível, mas você tem um custo de capital mais alto. Então você tem um custo à vista muito alto e tem todo o investimento em linhas de transmissões e outras infraestruturas. Então tem todo um capital que deve ser investido nisso e na maioria, uma boa parte dessas exigências está no mundo em desenvolvimento, onde a infraestrutura ainda não foi construída. E o custo do capital ainda é mais alto no mundo em desenvolvimento. Então, a gente tem que diminuir o risco deste capital. Isso vai ser uma grande parte dessa infraestrutura.
Mas a gente não vê uma história onde o capital privado veja isso como uma boa aposta ainda. Então, na verdade, eu acho que tem um outro lado para essa história, que o Sul Global, se eu fosse um formador de políticas públicas do Sul Global, eu estaria desenvolvendo políticas muito críveis que tenham uma melhor chance de atrair financiamento. E por que tem que ser no mundo em desenvolvimento? Bom, do ponto de vista de equidade, não deveria ser. Mas, na verdade, é que os pagadores de impostos do norte global não vão se tornar generosos de repente. Eles estão preocupados com suas questões domésticas. Então, no nosso melhor autointeresse, a gente tem que pensar em maneiras de financiar essas transições. E por último, o que eu vou dizer muito rapidamente é que tem uma oportunidade que não é baseada em financiamento, que sim é na mudança comportamental, e isso não temos dúvidas a respeito. Ah, muito obrigada. Tenho certeza que todos estamos muito gratos a você pela sua apresentação e pelas suas respostas. Então, agora nós temos 10 a 15 minutos para os breakout rooms. Então, eu tenho certeza que todos têm muito a discutir. Navros, pode se sentir à vontade para entrar nos breakout rooms se quiser. Sim, muito obrigada, Navros, pela sua apresentação, especialmente o ponto sobre os contextos nacionais que têm que ser específicos. Eu acho que isso é muito, muito importante. Muito obrigada. Ok. Eu depois vou responder as perguntas que não tivemos chances de responder no chat, ok? Vou dedicar um tempo a isso. Muito obrigado por me convidarem. Não, nós que agradecemos você por estar aqui, foi um prazer.